Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Marcelo, congrego na Igreja Assembleia de Deus, ali no Sevilha B, em Ribeirão das Neves, na rua Conselheiro Mata, 166. Você está no canal Estudos da EBD com o professor Marcelo Gomes. Nesse canal temos comentado a lição de adultos da nossa Escola Bíblica Dominical e também a lição da classe Jovens. Você é muito bem-vindo e está visualizando esse canal, assistindo às aulas, dê lá o seu like para nos ajudar. Também se inscreva para que possamos crescer esse grupo. Também compartilhe para nos ajudar. E também peço a você que, ao estar visualizando, também ative o sininho para que você possa continuar recebendo as notificações das lições posteriores, porque toda semana estamos lançando aqui a lição da semana. E estaremos falando sobre a lição de jovens, que a santidade é a marca do crente. Mas o que é santidade? Como a santidade é enxergada no Antigo Testamento? Santidade e expiação, o que tem a ver uma coisa com a outra? Estas e outras questões estaremos respondendo ao longo desta aula. Se você quiser saber mais, fique até o final, para que você possa estar tirando as suas dúvidas. Como eu tenho dito, este canal ele tem a intenção de estar ajudando a professores da Escola Bíblica Dominical. Então a gente tem tentado trabalhar um pouco mais no viés teológico, para trazer um acréscimo ao conhecimento que o professor já tem, dando um suporte, né? E para aquele aluno também que gosta de pesquisar, que tem curiosidade, para estar aumentando o conhecimento. Então a nossa função é exatamente essa. Não estamos aqui para ensinar o professor da aula, porque muitas vezes o professor ele tem o seu jeito de ensinar, mas aqui é para dar um suporte. Através desse vídeo você pode estar atinando para algum assunto que você, ao ler a lição, não percebeu, e nós possamos, e quem sabe a gente, através do nosso comentário, a gente pode ajudar você a te dando norte para as pesquisas, para que você tenha uma boa aula no domingo na Escola Bíblica Dominical, que será ministrado no dia 26 de fevereiro de 2023, né? É a lição de número 9, a lição de jovens. Então vamos falar um pouquinho sobre santidade, principalmente em uma época em que os jovens são confrontados todos os dias a se igualar à juventude do mundo, né? No comportamento, na sua maneira de ser. E às vezes, quando ele trabalha um pouco e quando ele vive um pouco diferente, as pessoas questionam e acham que ele é cafona, que ele é antiquado, né? Mas na verdade o mundo não consegue compreender a santidade espiritual, não consegue entender isso. Por isso, muitas vezes o jovem ele precisa estar preparado para enfrentar essas pessoas com sabedoria e com muita responsabilidade. Então nós vamos estar falando sobre isso. E o nosso tema da lição, o nosso texto principal, ele tem um versículo que eu gosto muito, que é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, onde ele cita algumas características daqueles que aceitam a Cristo, né? Aqui Pedro fala: vós sois a geração eleita, ou seja, nós já fomos eleitos por Deus, né? Somos sacerdócio real, sacerdote e reis, né? A nação santa, né? O povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é uma característica de uma igreja separada, uma igreja santa. Nós somos eleitos pela graça, não pelos nossos méritos, né? E estamos eleitos para exercer um sacerdócio no sentido de interceder pelas pessoas, né? Um sacerdócio como também sacerdócio real. Somos uma nação santa, um povo diferente. Nós somos separados do mundo, ainda que vivamos no mundo, e também um povo que foi adquirido pelo alto e bom preço da cruz do Calvário. A santidade é a marca do crente no Antigo Testamento quanto no Novo. Então, ela não mudou de Velho Testamento para Novo. Algumas coisas mudaram no sentido da liturgia, a maneira como ela era vista no Antigo Testamento. No Novo Testamento houve algumas mudanças na liturgia, mas a santidade, desde Gênesis até Apocalipse, ela não muda, porque ela revela o verdadeiro caráter de Deus. E quando você procura ser santo, na verdade você está se envolvendo na intimidade com o Senhor, com Deus,
e automaticamente recebendo um atributo comunicável que é a sua santidade. Então nós estaremos falando sobre esse tema e também trabalharemos ele sobre a visão do tabernáculo, que no tabernáculo era o local onde eles adoravam a Deus. Nós vamos entender um pouquinho sobre esta visão do tabernáculo. Deus é considerado a fonte da santidade. O substantivo kadosh no hebraico e hagnos, né, no grego, conota a natureza essencial que pertence à esfera do ser ou da atividade de Deus, que é distinta do comum e do profano. Então, essas palavras, tanto no hebraico kadosh e no grego hagnos, né, ela revela a natureza, né, essencial pertencente a Deus, né, algo que mostra um atributo exclusivo dele e que ele pode comunicar ao homem, não na sua totalidade, como temos aprendido, mas ele pode comunicar sim a santidade, e ele diz: sede santo porque eu, Senhor, sou santo. A diferença é que nós precisamos ser santos, nós precisamos procurar viver a santidade, porque Deus é santo na sua essência, né? Então é diferente do comum e do profano. Então ser santo corresponderia a uma afirmação de domínio, uma expressão de relacionamento íntimo ou presença cultual de Deus. Por que domínio? Porque a partir do momento que você se torna santo, se identificando com Deus, o que ele fala? Vós sois a nação santa, a geração eleita, povo adquirido. Então você passa a ser adquirido por Deus, segundo o nosso texto principal, porque você agora é santo na presença de Deus. E como ele é santo, nós passamos a pertencer a ele. Então o santo aqui não é só no sentido de eu me consagrar, mas também no sentido de eu preservar a minha integridade diante de Deus, né? Estaremos trabalhando então alguns temas nesse sentido aí. A primeira coisa é, como vocês já devem ter observado, eu trabalho os temas das lições, né? O tópico de vermelho é os tópicos ali principais, e o azul é aquele subtópico, para nós não perdermos a sequência da lição. Mas o comentário não é o mesmo da lição. A gente faz algumas modificações porque eu trago um comentário explicativo, mais expositivo, não como está na lição, porque cada professor, como eu falei, ele tem a sua maneira de explicar, né? Então a gente só está dando um suporte mesmo. Em Levítico são tratados dois temas importantes. O primeiro é expiação. Na nossa lição está falando sobre isso. Do latim expiare, que significa aplacar. Os antigos semitas acreditavam que o sangue da vítima tinha poderes mágicos. Ao tocar em algo, transmitia vida, e que também, ao ser derramado sobre o altar de alguma divindade, adquiria parte daquela divindade. Quando esse tocava em qualquer coisa, esses poderes seriam transferidos para o altar ou para quem recebesse a aspersão. Então a gente observa que alguns rituais lá do Velho Testamento, né, em relação ao tabernáculo, ali o sacerdote, os levitas, é algo que meio semita, né, lá na Mesopotâmia, eles já praticavam. Lógico que não há o Deus verdadeiro, é um Deus falso, né, mas eles praticavam sim, né, e Deus pegou isso, né, como exemplo, né, e trouxe para o meio judaico, né, e passou a usar, né, no sentido de sendo ele a divindade, e ali fez o altar. Então é um costume que já existia, que se tornou uma liturgia em Israel, né? E essa liturgia, assim como os semitas acreditavam que o sangue poderiam transmitir vida, ou receber parte da divindade, ou colocada sobre o altar, ou quando era aspergido em alguém ele transmitia vida, era a maneira como eles entendiam, que vida no sentido de que a pessoa cometia pecado, mas ele era purificado pelo sangue do Cordeiro. Aquele sangue aspergido sobre o altar, ele aplacava a ira de Deus sobre as pessoas, né? Ou seja, ela transferia a culpa da pessoa para o Cordeiro. E nós vamos ver que esse Cordeiro apontava para Cristo, né? Para Jesus na cruz, porque ele uma vez por todas ofereceu sacrifício lá na cruz do Calvário. Então todos os rituais do tabernáculo, do sacerdócio levítico, todos eles apontavam para Cristo. Segundo os escritores hebreus, eles são sombra das coisas que viriam, sombra das coisas reais, né? Então, na verdade, apontava tudo para Cristo. Os escritores hebreus é o escritor que mais mostra essa comparação. Então, nós temos lá a expiação e a segunda é a santidade, os dois temas importantes. No livro de Levítico, uma das maneiras de consagrar pessoas e até mesmo objetos
do tabernáculo era através do sangue aspergido sobre ambos. Então, era uma maneira, quando alguém era consagrado, o sacerdote era consagrado com sangue, e as peças do tabernáculo, o próprio altar, todos eles, antes de serem usados, eles foram consagrados com sangue. O sangue significa que aqui ali, o sangue significa vida, a vida estava sobre o altar, a vida estava sobre aquela pessoa que recebeu o sangue. Só que no caso do Velho Testamento, quem fazia esse papel era o cordeiro que tipificava Cristo. Então, o sangue do cordeiro trazia vida, porque aplacava a ira e livrava a pessoa de uma condenação de morte, né? E também servia para consagrar as pessoas. Então, quando passava o sangue, aquilo passava a ser exclusivo do Senhor, né? O sangue tinha poder de purificar e tornar santo aquele que o recebia. Então, essa era a função dele também. Ele tinha poder de purificar, né? O altar de pedras, o altar do holocausto, que era de bronze, na verdade, no início ele era só um altar, mas a partir do sangue ele virou o altar do Senhor. Então purificou aquele altar e ele deixou de ser um simples altar de pedra para se tornar ao altar do Senhor, assim como a pia de bronze, o altar do incenso, né, a própria arca do concerto, todos eles foram consagrados nesse mesmo sentido aí. Esse sangue apontava para Cristo, que uma vez por todas derramou seu sangue e através de nós purificou e através dele nos purificou de todo o pecado e nos tornou santos para Deus. Então, o sangue de Cristo foi derramado na cruz do Calvário para resgatar a humanidade. Essa humanidade sendo resgatada, ela é santificada para Deus. E a palavra santificada, tanto no hebraico quanto no grego, significa algo que foi separado para alguém. Separado, tirado de um lugar e colocado para alguém com exclusividade. Então nós passamos, a partir do momento que recebemos o sangue de Cristo, passamos a pertencer exclusivamente a Ele. É o que diz o nosso texto principal, volto a repetir, nação adquirida, né? Passamos a ser exclusivos. Então, como que Ele nos adquiriu? Através do resgate do seu sangue em nossas vidas. Então, nós vemos aí os dois temas principais. O tabernáculo, o que era o tabernáculo, né? Quando se fala de tabernáculo, muita gente não sabe, né? Outros não têm a curiosidade de entender. O tabernáculo era um protótipo do templo, vamos dizer assim, aonde tinha ali um local de adoração. E aquele local de adoração existiam as restrições, né? Restrições. Ele ficava no meio do arraial. Aqui está, né? As tribos de Israel, né, em volta do tabernáculo. Aqui nós estamos no deserto, porque o tabernáculo ele estava no deserto, a sua função era no deserto, ele foi feito como templo, então ele ficava no meio, né? E aqui estão as tribos de Levi, que exercia a função, né, dentro do tabernáculo. Então existiam algumas restrições, e nesse tabernáculo, mesmo ele sendo uma tenda, ele se tornou o templo de Deus. Ali a presença de Deus era real. Era o lugar mais santo no meio do arraial. Existiam restrições que deveriam ser observadas. Inclusive, era um lugar onde Deus se manifestava através da nuvem. E não era qualquer um que tinha acesso. Então, isso é importante nós entendermos. Por ele ser um lugar santo, um lugar preparado, ele não era qualquer um que tinha acesso. Nós vamos aprender isso quando nós olhamos para o Novo Testamento. Por quê? No Velho Testamento, existiam intermediários entre o povo e Deus, né? Eram os sacerdotes e os profetas. No Velho Testamento já não existe mais. Hoje, no Velho Testamento, nós temos acesso, porque o véu do templo foi rasgado quando Jesus bradou lá na cruz. Mas no Velho Testamento, quem fazia o ofício de sacrifício e cuidava dessa parte, era a tribo de Levi e os sacerdotes, né? Arão, somos sacerdotes, e os seus filhos sacerdotes. Então, era uma função feita por ele. Então, vamos supor, eu cometo um pecado, eu não tinha acesso diretamente a Deus. Eu precisava pegar um cordeiro, levar para o sacerdote, e ali punha a mão sobre aquele cordeiro, o sacerdote imolava aquele cordeiro e oferecia o sacrifício para purificar o meu pecado. Então essa era a função. Então eu precisava que o sacerdote fizesse isso por mim. Na graça, Jesus abriu o caminho para nós, né? Então tudo isso apontava para Cristo. Então nós temos aqui o tabernáculo. Pra você ter uma noção de que seria o tabernáculo, seria mais ou menos igual está aqui na foto. Ele tinha 3 lugares, né? Ele tinha o átrio, que é essa parte aqui, onde estão os sacerdotes. Até aqui, os judeus que ofereciam sacrifício, eles podiam chegar. Aqui era oferecido o sacrifício. Então eles levavam aqui as ovelhas, né, os cordeiros, até que eles podiam ir para oferecer sacrifício. Só que agora, no santo, que é a segunda parte, lá tinha a mesa da proposição e o candelabro e o altar do incenso. Então quando você entrava nesse santo do santo, à esquerda ficava o candelabro, à direita a mesa da proposição, e ao centro, de frente para o santo do santo, ficava
o altar do incenso. Aqui no pátio ficava o altar do holocausto, onde os judeus tinham acesso para oferecer. Não era eles que ofereciam o sacerdote, mas eles podiam entrar aqui para imolar o cordeiro, ajudar a imolar, né, em alguns casos. E na frente aqui tem a pia de bronze, que era o local que eles lavavam as mãos, né, quando oferecia o sacrifício aqui. Era um local de purificação também, ela simbolizava lavagem. A Bíblia diz que vós já estáis limpos pela água, né? Jesus fala da lavagem pela água, né? Então essa água simboliza também Cristo, assim como o altar do holocausto. E depois nós temos lá no fundo o Santo do Santo, onde ficava a Arca do Concerto. Então lá no Santo do Santo, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no dia da expiação, o ano de Kippur, né? O dia de Kippur, para oferecer o sacrifício por ele e pelo povo. Então, uma vez por ano, eles tinham acesso lá. E os levitas, os outros sacerdotes, aqui nós temos um grupo de levitas e sacerdotes que tinham acesso aqui e ao lugar santo. Então, só para entender como que era o ritual de santificação, de adoração, né, no Velho Testamento. Mudou hoje, porque hoje nós não temos toda essa liturgia. Temos nossos cultos, mas cada igreja tem a sua maneira de adorar. Hoje você adora a Deus de várias maneiras. Aqui era o local de adoração. É por isso que Davi fala assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque Deus só apresentava na casa lá. Ele não era, e mesmo ele sendo presente, era o lugar que ele se manifestava, era no tabernáculo ou no templo. No caso de Davi não tinha templo, então ele se referia ao tabernáculo. Então ele estava se referindo ao local de adoração, né? Então nós temos 4 grupos de pessoas que tinham acesso ao tabernáculo. Primeiro, aos judeus, eles podiam ir até o pátio, nós mostramos lá aquela parte ali do holocausto. Depois nós tínhamos os levitas, que eram os auxiliares dos sacerdotes, faziam a limpeza das lâmpadas, a limpeza da cinza, recolhia os restos do cordeiro que não eram queimados, era a função dos levitas. Temos o sacerdote, que é o que oferecia sacrifício pelo povo. Aqueles sacerdotes ali eram muitos sacerdotes. E em quarto grupo era o sumo sacerdote, que normalmente era um só. Na morte dele, o primogênito assumiu o lugar. Esse sumo sacerdote, ele comandava os demais sacerdotes, e da linhagem dele que saiu os sacerdotes e o sumo sacerdote. Sempre os filhos de Arão, por exemplo, né, Nadab e Abiú, né, o primogênito deles vira o sumo sacerdote, o restante, os outros 3, né, 2 morreu, Nadab e Abiú morreu diante do altar, eles seriam sacerdotes normais, né? Então, o primogênito dele se tornou o sumo sacerdote na morte de Arão, quando eles vão entrar na terra de Canaã. Arão sobe no monte, e lá ele passa as vestes, né? E ali é consagrado o filho mais velho dele, e ele morre ali. Então, sempre o filho mais velho assume o sumo sacerdócio. E assim sucessivamente. A santificação como purificação do pecado de injustiça. Para se aproximar de Deus, é necessário não só estar com Ele, mas também praticar a justiça. Então, para eu estar com Deus, eu não tenho só que estar com Ele, né? Isso é o que trocando em miúdos, eu não tenho que ser um crente nominal, eu preciso que praticar. Eu preciso viver uma obra de prática, não só de teoria. Enquanto os sacerdotes priorizavam a pureza no ritual, os profetas priorizavam a pureza na justiça social e equidade nas relações humanas. Só quem pratica a justiça poderá entrar no seu santuário. Salmo 24. Quem entrará no teu santuário? Quem é limpo de mão e puro de coração, que não é vaidoso, né, que sabe amar o próximo. Essa é a característica para quem pode entrar no santuário. Então, é uma maneira de estar dizendo aqui que pessoas santas que podem estar entrando diante de Deus. Santidade continua sendo exigida no Novo Testamento. Assim como ela era exigida no Velho Testamento, no Novo Testamento não é diferente. A justificação pela fé e a santidade por meio do sacrifício de Cristo. Como podemos observar, no ritual do Antigo Testamento apontava para Cristo. No Novo Testamento, entendemos que o sacrifício levítico era insuficiente, pois só cobriu o pecado, mas pela fé no sacrifício de Cristo, pela fé alcançamos a santidade. O véu que separava foi rasgado. Então a diferença que nós vemos aí é que o véu que separava, existia um véu que separava o santo dos santos, aquele véu foi rasgado, dando um exemplo de que agora nós temos acesso exclusivo à presença do Pai, né? A presença através do sangue de Cristo, que ali foi derramado na cruz do Calvário. Então nós vemos que não há nenhum empecilho. Hoje eu tenho acesso direto a Deus, eu não preciso de intermediário. Não está dizendo que eu não posso pedir ajuda de alguém em oração, não é isso, mas eu não preciso de intermediário. O mesmo acesso que as pessoas têm,
eu também tenho, porque Jesus abriu o caminho para nós. Santidade da Igreja de Cristo. A morte e ressurreição de Cristo fez nascer a Igreja, imaculada e santa. Essa Igreja ainda vive no mundo, mas como embaixadores e não súditos. É a maior instituição estabelecida na terra e tem por compromisso anunciar o Evangelho e manter-se pura como uma noiva à espera do noivo. Então a Igreja aqui na terra, né, nós somos embaixadores, ou seja, eu já falei isso em edições anteriores, aonde você estiver, você está num colégio, você que é jovem, está lá no colégio, você não pertence àquele grupo ali no sentido de morada fixa. Nós somos ali só um representante do reino de Deus. Aonde você está, em qualquer lugar, entre os seus amigos, na faculdade, qualquer lugar, você vai ser um representante. E como representante, lembra que eu falei numa lição anterior, o embaixador, ele vive lá na embaixada em país estranho, mas a lei que rege a embaixada é do país de origem do embaixador. E qual é o país de origem da igreja? É o céu. Então, ainda que eu estou lá no mundo, um país estrangeiro, para mim, o que vai reger lá é a lei que impera no meu país de origem, que no caso, para nós cristãos que pertencemos à igreja, a nossa lei é a palavra de Deus. Então, se alguém lançar uma doutrina que interferir na palavra de Deus na minha vida, eu como embaixador preciso refutar e falar, não, eu vivo segundo a minha embaixada, segundo o meu reino. Né? O próprio Jesus falou isso, que ele falou que o reino dele não era deste mundo, ele veio trazer a mensagem de boas novas e veio morrer pelo pecado do homem, mas ele falou, meu reino não é deste mundo. Então ele está dizendo que ele seguia a lei do rei, as leis do pai, né? A santidade é exigida tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Isso é fato, né? A santidade não é só uma exigência do Antigo Testamento. Como já comentado, o Novo Testamento tem uma infinidade de citações mostrando a necessidade de termos uma vida santa. Você vai encontrar muitas referências na Bíblia falando sobre essa santidade, né? Como foi dito, tudo no tabernáculo apontava para Cristo, que é a consumação do sacrifício, que nos purifica e nos dá o direito de termos uma vida santa. Essa santidade só é alcançada pela fé em Cristo. Por que é importante nós entendermos isso? Porque não quer dizer que eu não tenha que orar, que eu não tenha que jejuar, que eu não tenha que ler Bíblia, que eu não tenha que viver uma vida devocional. Não é isso que está dizendo aqui. Mas o que está dizendo é que eu só alcanço essa santidade se eu tiver fé. Porque se eu fizer tudo isso e não tiver fé, isso não vai ter valor algum. Assim como os fariseus faziam isso, eles jejuavam, consagravam, oravam nas praças, mas não tinha fé. Eles não faziam aquilo para Deus, faziam para mostrar aos homens que jejuavam, que oravam, desfiguravam o rosto. Então, se eu faço com fé, a minha fé vai gerar tudo isso. A minha fé em Cristo vai gerar a necessidade de eu estar jejuando, a necessidade de eu estar orando, a necessidade de eu estar lendo a palavra de Deus, a necessidade de eu estar cultuando a Deus em qualquer lugar que eu tiver. Ou seja na minha casa, seja na escola, seja entre meus amigos lá, né? Como é uma lição voltada para jovem, você tem muitos amigos jovens que não conseguem entender santidade. Eles vivem num mundo de pecado tão banal que a santidade para eles se torna cafona, mas é um local que você precisa entender. Se você não tiver fé, você não vai conseguir vencer lá. Então a santidade, ela é pela fé em Cristo. Essa santidade vai gerar sim a necessidade de você lutar contra a sua carne, contra os desejos pecaminosos e contra as oferendas que o mundo traz para você. Porque, como santo, ainda que você tenha desejos, né, não é pecado você desejar, o pecado é você consumar o seu desejo, porque a tua carne, ela deseja o mal, deseja o pecado, a tua carne, ela deseja tudo ruim, mas o teu espírito convertido a Cristo, regenerado por Cristo, ele vai combater os desejos da carne. Nós temos lá Gálatas 5:22, que a luta do espírito contra a carne é constante, então você precisa estar buscando a Deus, buscando a fé em Cristo para você continuar sendo uma pessoa santa no reino dele. O culto racional no Novo Testamento. Eu gosto muito dessa palavra, culto racional. O que é um culto racional? É um culto que eu faça com muita razão, com consciência, não é aquele culto histérico, não é aquele culto sem eu saber o que está acontecendo, no oba-oba, não, um culto que eu sei para quem eu estou fazendo, como eu estou fazendo, aquela adoração sensata, né? Aquela adoração que tem endereço, que não tem em momento algum interesses secundários, mostrar que eu sou santo, mostrar que eu sei cantar, mostrar que eu sei pregar, nada disso. Aquela coisa levada direto para Deus. Culto racional, e Paulo fala sobre isso. Através da entrega a Cristo por nós, ele nos resgatou e agora somos entregues a Ele, na completa adoração à sua santidade.
Ser santo não é ser perfeito, mas separados para o Senhor. Passamos a ser propriedade dele. Eu cito aqui de novo o texto principal. Propriedade dele. Porque quando fala-se santidade, muita gente fecha a cara, né? Acha que ser santo é como se fosse batizado no vinagre, tem que fechar a cara, não pode sorrir muito. Não, muito pelo contrário. O crente santo, ele é simpático, ele é agradável. Jesus era santo no meio dos pecadores e ele sempre atraía mais pecadores. A santidade de Jesus não espantava os pecadores. O que espantava os pecadores era a santidade dos fariseus, porque eles sim, eles se achavam melhores do que aquelas pessoas. Então, o fato de você ser santo, você tem que atrair pessoas para querer ser santo igual a você. Você está, né, no meio da turminha lá, né, você é um crente, você tem que tomar cuidado, porque as oferendas vêm para te fazer pecar. Então ali você tem que atrair as pessoas para sentir o desejo de ser igual a você, e não você sentir o desejo de ser igual a eles. Então a santidade no sentido aqui é no sentido de ser separado. Então essa santidade ela não pode ser, como diz um certo pastor, um repelente para repelir as pessoas à sua volta. Existem pessoas tão santas que até muitos crentes não suportam ficar perto dele, porque ele se torna um fanático. Aquela pessoa que tudo dele é Bíblia, que tudo dele só fala disso, ele não tem outro assunto. O camarada começa a falar com ele de futebol, ele começa a falar que futebol é do diabo, começa a falar um monte de coisa, né? E, então assim, ele começa a falar com ele de uma outra situação. Tudo ele vai julgar o cara para a Bíblia. O que acontece? O cara não está acostumado com Bíblia. Aquele jovem está acostumado então, só com assuntos da classe dele, da faixa etária dele. Então você precisa ter sabedoria para usar isso a seu favor, né? Você que é jovem, está na mesma idade, tem isso a seu favor, de falar na linguagem dele, uma linguagem mais jovem, mais jovial, para que ele entenda a mensagem, entender que pode ser um servo de Deus mesmo sendo jovem, porque a juventude, ela passa muito depressa. Então essas pessoas que são jovens hoje, amanhã não serão mais. Então é importante você conseguir passar isso. Ser santo não é ser perfeito, não é mostrar que você é melhor do que os outros, que você não peca. Não, ser santo é que você é separado. O pecado não terá domínio mais sobre a sua vida. Quando ele acontecer na sua vida, ele acontece por acidente. Então nós temos aqui consagrado a Deus espírito, alma, consagrando a Deus espírito, alma e corpo. Por quê? É total. Não tem como eu consagrar a Deus só uma parte da minha vida. Eu sou tricotômico, eu tenho espírito, alma e corpo. A alma e o espírito, né? O espírito luta contra o corpo para salvar a alma ou para condenar a alma. É uma briga constante para nós que acreditamos na tricotomia, né? O espírito luta contra o corpo, a carne contra o corpo, e a alma fica nessa briga no meio aí, né? Quem vencer vai com ela. Então nós temos ali, enquanto no Antigo Testamento o povo levava o sacrifício, mas quem sacrificava era o sacerdote, no Novo Testamento o crente não precisa mais de um intermediário. Isso pode agora ser feito pessoalmente de forma integral. Não deve ser mecânico e nem de forma litúrgica, mas sim de forma espontânea. Por quê? Porque ainda existem pessoas que estão trazendo costumes antigos para dentro da igreja, trazendo liturgias judaicas para dentro da igreja, no sentido de sacrifício, de adoração. Então isso não pode ser mecânico, isso tem que ser espontâneo. A minha adoração ela precisa ser espontânea, porque eu tenho que entregar corpo, alma e espírito, e eu tenho que tomar cuidado, porque a carne, a tendência dela é matar a alma, é levar a alma para o inferno. O espírito não, o espírito quer salvar. O espírito aqui está em maiúsculo, na verdade é espírito humano, né? Ele é aquela parte que comunica com Deus, né? A alma, o corpo comunica com a parte externa, e a alma com a parte interna, e o espírito comunica com Deus, né? Isso chama tricotomia, estudo na teologia. Consagrando o corpo de forma agradável. Interessante que nessa ideia de consagração aqui, não estamos falando de sacrifício, como por exemplo jejuns, mas sim de preservação daquilo que se tornou morada do Espírito Santo. Qual é a morada? O teu corpo é morada do Espírito Santo. Então você que é uma jovem, por exemplo, uma moça, você não pode ficar expondo o seu corpo. Por quê? Porque você vai atrair lascívia, vai atrair desejos pecaminosos de outras pessoas, e o templo de Deus não pode ter essa função. O templo de Deus tem que atrair adoradores, tem que atrair pessoas para adorar o Senhor. Então se o seu corpo está atraindo pessoas que não são adoradoras, você está cometendo um pecado e você está deixando de ser santo. Então nós vemos aqui, precisamos entender
como templo, temos a responsabilidade de cuidar do nosso corpo. A mordomia do corpo fala de não quebrarmos as regras estabelecidas para o corpo, porque existem regras. Hoje existe inclusive uma ideia aí, meu corpo, minhas regras. Na verdade, o corpo não é seu. O corpo é de Deus. Ele é emprestado. Porque se ele fosse seu, não quer enfermidade, viesse para você falar assim, eu não quero enfermidade. Você não tem autoridade sobre o seu corpo, né? Você não tem domínio sobre ele. Então o corpo não é seu. O corpo, por isso que para Deus você entrega corpo, alma e espírito, porque tudo pertence a ele. E ele tem regras. Uma das coisas que muitos quebram no corpo é um problema muito sério entre os crentes, a glutonaria. Criticamos muitas pessoas que bebem bebida alcoólica, mas e o que come demais? O pecado é o mesmo e pode trazer prejuízo para a sua vida, né? Comer coisas que o médico já falou que você não pode comer, que não é saudável, a pessoa insiste e depois fica na igreja pedindo a Deus para orar para Jesus curar. Por quê? Foi a consequência. Muitas vezes Jesus nem vai curar, porque é consequência de uma desobediência. Então é importante você preservar este corpo, porque a Bíblia manda você preservar o corpo, a alma e o espírito. Não manda preservar só o corpo e o espírito, só a alma e o espírito, como diz os gnósticos. Não é corpo, alma e espírito. Temos o dever de manter manter o corpo limpo, com saúde e combater os inimigos do corpo. Ou seja, a limpeza, né? Cuidado, né? Cuidado no corpo, porque é saúde. Manter. Eu sei que algo que eu vou comer me faz mal, não devo comer, porque eu tenho que preservar esse corpo. E também combater os inimigos. Quais são os inimigos do corpo? Os vícios, a bebida alcoólica, as drogas, que hoje nos colégios é muito comum. Em qualquer rodinha que você chega, alguém está mexendo com algum tipo de droga. Então você precisa combater isso, evitar estes comportamentos, evitar usufruir dessas coisas, porque você vai estar matando o teu corpo e muitas vezes criando uma dependência química que depois você vai estar tendo que procurar alguém para te auxiliar, para você se libertar dessa dependência química. Então o corpo ele é seu, mas é emprestado. Se você tudo que você fizer no corpo, você vai prestar contas a Deus. Se você não conseguir levar as pessoas a adorar a Deus através da sua vida, você vai prestar contas a Deus. Então o seu corpo, né? Meninas, né? Jovens também, hoje, né? Querem atrair os olhares, né? Das meninas ou dos meninos, né? Aquele olhar, né? Lascivo muitas vezes. Cuidado, você pode estar usando o templo de Deus para adorar outras coisas que não é Deus, e Deus vai cobrar, né? Ele fez morada na sua vida. E detalhe, se você insistir, ele pode sair desse templo e você passa a não ser mais templo dele. A mordomia do corpo fala de não quebrarmos as regras estabelecidas para o corpo. Aquela que nós falamos, o livro de Provérbios é cheio delas, né? Você vai lá no livro de Provérbios, fala sobre várias regras para o corpo, na alimentação, né? Põe a faca na garganta se és um homem glutão, quando assentares à mesa no governador. Então existem várias coisas lá que você seria bom de estar lendo, né? Temos o dever de manter o corpo limpo, com saúde, e combater os inimigos do corpo. Já falamos aqui, né? Vício, entre outros. É através do corpo que expressamos a nossa adoração. E também através dele cometemos pecado. Então, através do corpo, é através dele que eu falo glória, que eu falo aleluia, que eu clamo a Deus, porque eu uso os sentidos da alma que vai sair pelo corpo, né? Então, o corpo tem a audição, né? Ele tem a audição, ele tem a voz, né? O tato. Então através dele é que eu consigo adorar a Deus, né? Se eu estiver dormindo, não tem como adorar a Deus, não tem como expressar a adoração. Então o corpo, ele tanto serve para adorar a Deus, como ele serve também para dar vazão ao pecado. É através do corpo que o pecado entra e mata a pessoa. Então você vê a importância que é o corpo humano, né? Por isso que Jesus não vai matar o corpo, mas vai transformar, vai glorificar este corpo, vai transformar num corpo de glória, onde o pecado não terá mais domínio, porque o pecado domina no corpo e o corpo domina a alma, e a alma vai para o inferno por causa do pecado. Então o pecado vem de fora para dentro. Lembra? Nós falamos na lição anterior que o pecado é de fora para dentro e a santidade é de dentro para fora. Quando o pecado entra e encontra a santidade, o que ele faz? Ele sai. Mas se ele encontrar vazio, né, ele vai fazer morada ali, porque o Espírito Santo não está lá mais para combatê-lo. Então cuidado com o que você tem feito com o seu corpo. Aprendemos que a santificação sempre foi a vontade de Deus para o homem desde o início. A igreja é o povo separado para o Senhor, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Gloriosa e sem mácula. Aquele 17 ali está ali à toa. E sem mácula. Então é importante nós entendermos isso. Quando você aceita a Cristo, você era uma pessoa, aquele corpo que você tinha, ele sempre pertenceu a Deus, só que você usava ele para adorar as coisas da carne, para satisfazer os seus desejos da carne. Agora você aceitou a Cristo,
esse corpo continua fazendo alguns desejos da carne, ele continua realizando. Quais são eles? A alimentação, né? Aquilo normal para o corpo. Eu não estou falando de desejo da carne no sentido de pecado, mas no mundo você usava ele também para os desejos pecaminosos da carne. Então existem dois tipos de desejos: os desejos da carne, que é o normal, dormir, né, descansar, né, alimentar, são desejos da carne também, do corpo, né? Agora o desejo da carne, biblicamente falando no sentido moral, é o pecado. Então você usava ele para o pecado, agora você usa ele para adorar a Deus. Então o seu corpo precisa refletir a glória de Deus. As pessoas vão ver Deus através do seu corpo. A Bíblia diz que quando Estevão estava sendo apedrejado, eles olharam para ele e viram o rosto dele como o rosto de um anjo. Então você vê que através do corpo ele refletiu a glória de Deus. Moisés também, quando saía da tenda, o rosto dele refletia tanto que eles tiveram que colocar um véu. Então através do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, você consegue oferecer a Deus um sacrifício, um culto santo, vivo e agradável, um culto racional, onde você está na igreja, mas você sabe para quem você está levando a adoração. Hoje nós temos muita gente que está cantando, está pregando, mas não está atingindo o coração de Deus. Está fazendo por fama, por dinheiro, por aplausos, mas não está indo direto ao coração de Deus. Muitas músicas hoje, as pessoas estão mais preocupadas com sucesso, com a fama, do que realmente adorar o Senhor. Mas que nós possamos ter essa postura de quando estarmos diante do Senhor, com o nosso corpo, alma e espírito plenamente preservado para adorar o Senhor em santidade, sabendo que a nossa adoração, por mais simples que seja, ela atinge o coração de Deus. E quando nós sentimos fracos, sentimos que não temos condições, possamos fazer como o profeta Isaías: eu sou puro e habito no meio de um povo de impuros lábios, e Deus não vai queimar nossos lábios e vai purificar, para que nós possamos sempre estar adorando ao Senhor. No mais, está aí mais uma lição. Quero agradecer você que continuou assistindo o vídeo até o final. Dizer a você que, igual eu tenho dito, né, nosso viés aqui é levar um conhecimento mais teológico, né? Então não estou seguindo a lição como estivesse lecionando uma classe, para que você tenha um alcance maior do conhecimento. Alguma dúvida que você tiver, você pode estar também fazendo a pergunta para nós aqui nos comentários abaixo, que na medida do possível a gente vai estar respondendo, né? E quero pedir a você que visualizou, que assistiu o vídeo até o final, dê o seu like, porque o like nos ajuda, né, na divulgação desse trabalho, né? Então dê o seu like, um joinha, né? E também se inscreva no canal para nos ajudar, né? Se você achou que é interessante o conteúdo, compartilhe com alguém, né? Mostre para alguém, quem sabe você que é um professor na sua classe, divulgue aí, né, para os alunos também estar acompanhando. E no mais, eu quero agradecer a todos vocês. Outra coisa interessante que eu precisaria falar também é a questão do sininho. Se você gostou e tem interesse de continuar assistindo as aulas posteriores, que são a sequência, são lições da Escola Bíblica Dominical, você pode estar ativando o sininho, que você vai estar recebendo toda semana as notificações das aulas por aqui. E outra coisa que eu quero deixar claro, existem muitas aulas no YouTube, né, nesse mesmo viés aqui, mas eu tenho procurado fazer algo um pouco diferente, né, para que não fica muito repetitivo. Você vai no canal, eu estou falando a mesma coisa lá do outro canal, não, então a gente está tentando fazer algo um pouco diferente. Uma coisa ou outra a gente vai repetir, porque isso não tem jeito, mas no geral a gente está tentando trazer algo mais profundo, né? E Deus abençoe que nós possamos conseguir realizar isso. No mais, muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.